Embaixo da renda pesada, um banquete que ninguém toca. Quem realmente pagou pela fortuna dos barões do café? Milhões em dívidas escondidas. Impérios que desabaram da noite para o dia. Mas o segredo que eles levaram para o túmulo muda tudo o que você sabe sobre o Brasil de hoje. Eu já vi fortunas nascerem das sombras e desabarem no silêncio. Os barões do café esconderam um segredo que explica o Brasil de hoje. Fique e descubra. Embaixo da renda pesada, a mesa de mármore reflete um banquete que ninguém vai tocar. Os candelabros tremem, mas o silêncio é mais forte que o barulho dos talheres. No canto, o barão vira o copo de vinho sem entender que aquele palácio, que sempre pareceu eterno, está prestes a rachar. Quem paga, de verdade, pela centelha dourada do café? Aquilo que você vê nas fotos antigas, varandas enormes, jardins cuidados, festas que duram a noite inteira, era a superfície de um mundo criado e desmontado por poucos. Nos anos 1900, o Brasil vive o auge de sua primeira grande elite global, os barões do café. Mas esse auge tem sombras, dívidas e promessas feitas em sala fechada, muito antes do colapso ser anunciado. A história costuma retratar o passado como um país pobre, rural, atrasado. Na mesma época, no interior de São Paulo, Minas e Rio, surgem cidades em expansão, estradas de ferro, bancos e mansões que jamais envelhecem. Enquanto um desfile de convidados exibe joias europeias, há um Brasil inteiro por trás dos muros, que vive de salários magros, de trabalho sem esperança de herdar nada além da fadiga. A máquina gira como um relógio caro, pensado para durar um século. O café vira moeda internacional, sustenta governos, financia anexos luxuosos, caixas de correspondência que nunca vazam. Mas cada torre de grãos no porto é também uma torre de dívidas, um negócio que só funciona se a demanda seguir crescendo. E assim nasce o império invisível desses barões. Poder não apenas sobre terras, mas sobre destinos. Lá fora, além dos vinhedos e mirantes pessoais, o mundo se move sem aviso. Em Nova York, Londres e Paris, números frios sobem e descem em folhas de papel que ninguém na sala de visitas lê. Fazendas novas surgem em outros continentes, a demanda muda, novas influências econômicas abrem frestas no monopólio. Os telegramas que chegam trazem palavras imperceptíveis para quem olha através das cortinas pesadas. Um domingo, ao lado do jantar, na mesa de refeições que majorava as mágoas silenciosas, chega a notícia: um carregamento derretido em perdas, um comprador que desapareceu. O barão crava o garfo no prato sem perceber que algo morreu bem naquele segundo, ali mesmo, no calor das taças, do café envelhecido em cafeteiras douradas. Aquela sala era o portal por onde entrava a crise. Ninguém bateu na porta, nem trouxe um aviso sonoro. A ruína entrou como hóspede anônima e ficou. As contas, antes sempre equilibradas por mão invisível, começam a fugir. Hipotecas se acumulam, fazendas que pareciam intocáveis são vendidas em leilões lúgubres. Janelas de salas de música permanecem fechadas, corredores inteiros são desativados. Quadros de família recortados apenas para cobrir o próximo mês. Os jardineiros somem, o bronze dos lustres escurece e as árvores da propriedade começam a se avançar sobre caminhos. Como reagem os donos do mundo? Emprestam mais, acrescentam endividamento ao endividamento. Acreditam que o café sempre salvará. No lugar de mudar, modernizam o luxo da mesma forma. Pensem como um colosso ferido que ainda quer ser visto inteiro. Enquanto isso, os mais próximos veem o medo no rosto dos patrões. E é nesse momento que começam a surgir ressentimentos profundos, que vão muito além das casas. A fraternidade da elite desmorona como um andaime. Irmandades em disputa, casas divididas, vendas de bens que antes eram santos. Funcionários se despedem com um aceno quieto.
talvez surpresos por descobrir que a lealdade não se compra na eternidade. O barão, acostumado a entrar em salões como se fosse herói da economia, agora encara olhos que se desviam, que já olham para o futuro longe dele. O desespero expele a culpa para fora de casa. Governo, bancos, estrangeiros, ingratos nas fazendas, tudo vira inimigo. Discursos se tornam acusações, a casa vira espelho de pânico moral. O que ninguém quer dizer é que o avaliador final é o próprio sistema, construído em cima de desigualdade e exploração silenciosa. A queda não se fará somente nos salões. Fazendas desmontadas, redes de trabalhadores correm sem direção, vilas antigas encolhem enquanto estradas se perdem em mato. As plantações, um dia símbolo de ordem, ficam sem mãos, sem cuidado. E assim, a natureza, que um dia foi domesticada pela força do café, começa a correr no sentido contrário. Seria errado dizer que viu vitória em tudo isso. O ruído simplesmente desce. Alguns herdeiros encontram novos caminhos, outras famílias se apagam. Mas o cheiro de perda permanece nas paredes e nos registros olvidados. O Brasil de agora nasce carregando marcas daquelas mansões, e não apenas das obras públicas ou das estradas de ferro. Hoje, não precisa ser barão do café para ver um reflexo daquele tempo. Mirantes financeiros, gruas de prédios que parecem títulos de luxo, teleféricos de riqueza que não tocam o solo. Novas mansões, novos monopólios, novas dependências, recursos finitos, investimentos concentrados, pobreza que ainda paga o preço dos erros dos ricos. Quanto mesmo aprendemos de verdade desde então? Eu, o guardião das riquezas escondidas, observo essas estruturas e vejo um padrão. Fortunas que se elevam sobre abismos contos, para depois se curvar sob seu próprio peso. Se olharmos o passado com atenção, talvez alcancemos a humildade de entender que nenhum palácio, nem mesmo os invisíveis, pertence para sempre à mesma mão. As riquezas escondidas de uma era sempre se espalham, e as histórias que contamos agora são o solo onde novas mansões, talvez mais sábias, poderão nascer. Eu já vi impérios nascerem do nada e voltarem ao pó. Mas nessas cinzas sempre há lição para quem ousa olhar.